pessoal! Oi. Já estamos aqui ao vivo, morrendo de vergonha, Nossa, muita. trabalhando todos os nossos medos e tudo. A Gisele! Queridoca! E Nádia! Gente! Uhul! Muito obrigada por estarem ao vivo com a gente! Maria Lu! Tamo junto! tamo junto. Morrendo de vergonha aqui, resolvemos ficar juntinhas, porque a gente se ama muito. E resolveu ver se ia funcionar isso ou não. E estamos aí para conversar um pouquinho sobre a birra. Esperar mais uns segundinhos. Vamos ver quem mais entra aqui com a gente. Obrigada, gente, por estar ao vivo. Oi, Mari! Gente, essa mãe é muito fofa. Sou daqui, não de Marte. Não mesmo. A gente é daqui, guerreiras. Ai, que delícia. Muito obrigada, gente. Ei, Carla. Não dá pra ver todo mundo que entra. É. Vamos acostumando, né? Gente, essa é a nossa primeira live na vida. Na vida. Sim, já fizemos uma outra pra testar e tal, mas a gente tá Isso ansiosa. que a gente dá curso, a gente dá aula, mas live... É muito diferente, não tem vocês. A gente não olha as carinhas. É. Ai, que difícil. Então, obrigada por mandar alguma coisa aqui pra dar oi pra gente. Coraçõezinhos. Ai, obrigada. Então, a gente queria começar então, né? O que é a birra, né? Como que a gente entende a birra, né? Eu, só para me apresentar rapidamente, eu sou psicóloga, eu atendo talvez 70% das crianças hoje, crianças com algum atraso de desenvolvimento ou crianças do espectro autista, né? Os outros 30% crianças com alguma questão emocional, enfim, familiar. E eu atendo seguindo, assim, minha base teórica vem da disciplina positiva, vem do DR do Floor Time, da linha mais desenvolvimentista. Então, a nossa fala, né, da Adri também vai falar um pouquinho, mas a fala envolve muito essa base teórica, né? Acho que vocês vão ver aí ao longo da live. Isso, e eu sou a Adriana Fernandes, do Afetoterapia. Também, aliás, o DR Floor Time nos uniu, né? Somos terapeutas DR Floor Time, estamos aí caminhando lá na formação. Nossa atuação com as crianças com deficiência é nessa linha. E aí fomos também nos aventurar, eu a convite da Roberta, que me trouxe para esse mundo, na disciplina positiva, e a gente é apaixonada. Então, por isso que a nossa fala é tão casada, assim, e a gente gosta muito de estar junto para falar com vocês, porque hoje muito juntas. E hoje muito juntas. A gente abusou do estar junto mesmo, porque essa telinha é desse tamanho. Então a gente tá quase que abraçada, mas é muito bom, porque, né, encoraja uma outra, é sempre muito bom ter parceira delícia. E outra coisa que eu fui estudar também é a comunicação não violenta. É a última coisa, então ainda tô organizando os pensamentos dessa abordagem, mas apaixonada. Então, a birra, como a gente vai falar hoje, entre outros assuntos que a gente pretende voltar aqui, vão seguir sempre nessa linha dessas abordagens mais desenvolvimentista, respeitosa, com foco na relação. Isso aí. Bom, pra gente entrar um pouquinho na parte prática, a gente preparou esse super PowerPoint aqui pra vocês. Muita tecnologia. Muita tecnologia. A Lê queria saber mais sobre Floor Time. A gente pode fazer uma live depois sobre Floor Time. Boa ideia, vamos sim. Esse aqui é o nosso iceberg, né? O que a gente quer com esse iceberg aqui, tá? Aqui em cima tá a birra, já vou entrar na birra. Primeiro, esse iceberg, ele reflete muito a nossa forma de trabalho, né? O que a gente tá vendo aqui em cima é o comportamento, né? Que, de modo geral, a gente quer extinguir, digamos assim, né? A gente quer a birra, a agressividade, que mais que a gente botou aqui? O grito, a agitação, enfim, né? Só que aqui embaixo é o que tá levando a esse comportamento, né? E a gente, muitas vezes, acaba atingindo só aqui, né? E a nossa forma de trabalho, a gente não quer extinguir isso aqui. A gente quer ver o que tá por trás disso, né? O que tá lá no fundo, o que tá causando isso que tá aqui em cima, né? Então eu não vou atacar somente isso daqui, né? Eu quero ver o que tá por trás, né? E isso é um processo.
né? Isso demanda tempo, isso demanda uma relação, isso demanda um vínculo, né? Tanto terapeuta-paciente quanto pai, mãe e filho, né? Então, esse iceberg reflete também essa nossa forma de trabalho, né? A gente está muito focado no processo e a gente está muito focado no que está por trás desses comportamentos, né? Isso aí. E assim, mais importante da gente conversar hoje é que a gente não veio trazer, é claro, mas assim, é sempre bom falar, pílulas mágicas nem soluções de curto prazo, né? Porque a gente pensa totalmente a longo prazo. Então, como é processo mesmo, a ideia a gente hoje aqui sugerir e dizer para vocês o nosso olhar sobre esses comportamentos, e principalmente o que está atrás do comportamento, para vocês pensarem junto com a gente e a gente compartilhar algumas estratégias que a gente usa também, enfim, para vocês tentarem aí depois darem feedback pra gente, né? Qualquer dúvida, vocês vão escrevendo que a gente vai tentando ler. Vamos tentar, porque a gente está a primeira vez. Isso, estamos aprendendo aqui. Quem chegou agora, a gente está aprendendo a fazer live com vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui. Então, a gente está... vamos então focar na birra, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, a birra é um dos comportamentos que a gente está vendo, que é o que está aparecendo aqui fora. O que pode estar por trás dessa birra, né? Então, o nosso filho, o nosso paciente tá lá fazendo uma birra porque, sei lá, eu vou dar um exemplo meu, já sei, talvez seja mais fácil isso, né? Teve um momento que eu tava, uma ocasião, que eu tava ajudando as minhas filhas a tomar banho, né? Sendo que eu ia viajar. Então, eu tava naquela correria porque eu ia deixá-las prontas para a escola e ia pegar o avião. E aí eu já tava nessa ansiedade, ter que fazer tudo correndo e tal. E aí a minha filha mais velha, Nanda, começou a reclamar por conta da toalha. Não quero a toalha branca, quero a toalha rosa, aqueles dramas que imagino que vocês já conheçam, né? E aí, o que aconteceu foi... Aquilo já vai subindo na gente, né? Porque a gente muitas vezes já tá com o copo cheio. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, né? E aí qualquer coisinha a gente já transborda, né? E foi o que começou a acontecer comigo. Eu comecei a ficar ali, tipo, sabe? Aquela vontade de pegar, vai usar essa toalha e pronto, né? Mas aí, graças a Deus, eu tive ali aquele clique, aquele momento que eu consegui respirar, me organizar. E pensei, calma, Roberta, ela tá chateada, porque ela sabe que você tá indo viajar, você vai ficar 2 dias fora, ela vai ficar 2 dias sem te ver. Então, naquele momento ali, não era a toalha em si a questão, né? Era muito além daquilo, era muito além daquele comportamento. Então, se eu ficar olhando só aquela birra, eu vou querer focar, extinguir aquilo, talvez eu fosse comprar uma briga maior ainda, né? E entrar naquele ciclo com ela, dela gritar, e aí eu ia acabar gritando, porque ia perder a cabeça, porque estava atrasado, né? Então, eu consegui, naquele momento, me organizar e entender que aquilo ali era só a pontinha do iceberg, né? Mas o que estava por trás daquele comportamento dela... É que as meninas escreveram que tava espelhando. Vê se dá só pra dar uma olhadinha. Embaixo, eu vou falar então o que tem embaixo, né, do iceberg. Aqui a gente colocou sono, a criança pode estar com sono, ela pode estar doente, ela pode estar carente, pode ter nascido um irmão, ela pode estar com medo, pode estar com alguma insegurança, pode ser uma criança que tenha alguma questão sensorial, né, e naquele momento aquilo esteja atrapalhando ela. No caso da minha filha, eu sabia que era uma carênciazinha, uma saudadezinha, porque eu ia viajar, ia ficar 2 dias fora e ela obviamente estava chateada com aquilo, né. Então, eu consegui me organizar naquele momento, né, agachar, conversar com ela, puxa, eu tô vendo, você tá chateada, né, que mamãe vai viajar, você tá ficando com saudade, vai ficar com saudade da mamãe e tal, e aí eu me conectei com ela, validei o que ela tava sentindo, e aí ela também conseguiu se organizar, e a gente acabou, enfim, demorei talvez 10 minutos a mais do que eu esperava, mas eu consegui contornar a situação de uma forma respeitosa, né, onde ela acabou aquela birra e a gente conseguiu conversar sobre o que ela estava sentindo, enfim, né, então eu naquele momento eu consegui não focar só nisso aqui de cima. Eu tô sem foco, vocês estão me vendo sem foco, gente? Do nada, né, e as letras subiram aqui também. Enfim, então eu não foquei só nisso daqui, né. Eu fui enxergar o que estava por trás desse comportamento, né? Essa irritação dela estava vindo
enfim, por conta dessa circunstância de eu estar indo viajar e ficar 2 dias fora, né? Ela tava com saudade. Então, a nossa proposta para vocês é a gente sempre tentar enxergar isso aqui. Talvez não vai ser tão claro, a gente não vai conseguir enxergar isso na hora, mas a gente tentar virar aquela chave de já não sair agindo no automático, né? A gente pensar, calma aí, o que esse comportamento, o que essa birra tá me mostrando nesse momento, né? Porque muitas vezes não é só aquela situação, aquele brinquedo que a criança não quis, que você não comprou e que ela ficou se jogando na loja porque ela queria aquele brinquedo. Não, às vezes é muito além disso, né? Tem outras coisas acontecendo aqui embaixo que levam ela a agir dessa forma nessa situação específica. Nessa situação específica, talvez tenha sido o copo cheio dela, né? E aí ela agiu dessa forma, né? E o bacana desse exemplo da Roberta, que eu acho perfeito, porque primeiro que todo mundo passa isso, né? E segundo que ele exemplifica mesmo que o comportamento foi só uma maneira de mostrar uma comunicação da filha, de mostrar pra mãe que, mãe, não tô bem. Então, para o que você tá fazendo agora e me dá uma atenção pra eu ficar bem, porque eu não tô. Né? E muitas vezes a criança não tem um recurso comunicativo para falar, ou porque ela é pequena, e aí nem a gente adulto às vezes organiza o sentimento para poder falar para o outro, né? Imagina a criança dizer estou chateada, estou com saudade já, não vá, qualquer coisa, né? Ela não conseguiu se organizar, tanto quanto uma criança que por algum motivo é não verbal, não tem a comunicação verbal. Então vai ter mais dificuldade ainda de mostrar os sentimentos ou, né, as necessidades para a mãe e para o pai. Então a gente tem que estar de olho aberto e, como a disciplina positiva fala, botar outras lentes para a gente conseguir enxergar que aquilo é comunicativo, né? Então, assim, o que a gente fala sempre, comunicação é de 2 vias. Se a via da criança tá dando tilt, bora olhar a nossa via aí, né? Então a gente é o adulto, a gente é o pensante, né? A que, teoricamente tem mais recursos, né? Tem mais ferramentas para lançar mão aqui do que aquela criança em desenvolvimento. Então, bora nós cuidarmos da nossa via para inclusive sermos modelo, né? De resolução de problema, de calma e a criança poder sair bem das situações. Isso. Então é sempre enxergar, né? O que essa birra quer me comunicar, né? E vamos supor, então, que seja, no caso que eu falei lá, do brinquedo, né? Da criança que tá na loja de brinquedo e quer comprar um brinquedo e você não vai comprar esse brinquedo e aí começa aquela birra. Não sei se todos já viveram uma situação como essa, né? Mas é muito comum a birra do brinquedo, né? E aí, o que a gente pode fazer, então? O que a gente faz na hora? Ok, a gente tá entendendo, então, que essa birra muitas vezes não é só isso, né? Ela tem muita coisa mais embaixo, tá? Mas ali na hora H que tá acontecendo, o que eu faço? Né? O que a gente normalmente faz, né? Ou a gente ignora a criança, ou a gente pega a criança à força e tira, né? E o que a gente gosta muito de orientar e de tentar fazer na prática, porque nem sempre eu como mãe aqui, no caso das minhas filhas, nem sempre a gente tá com o nosso copo vazio, né, e super reguladas para conseguir fazer isso, né? Mas a gente tendo a consciência, a gente se policia para tentar cada vez mais, né? E é isso que a gente quer, porque ninguém é perfeito, a gente quer tentar cada vez mais, né? Melhorar cada vez mais. Mas uma coisa muito importante quando a gente fazer é se conectar com a criança, né? Se conectar para poder validar o sentimento da criança, né? Eu gosto muito da analogia de pontes e muros, né? Se a gente já chega rebatendo e julgando, você não pode fazer isso, tá errado, larga esse brinquedo, a gente tá criando um muro entre você e aquela criança. As chances dela prestar atenção no que você vai falar depois daquilo e tudo é mínima, né? Porque você já cria uma resistência, você já cria uma reação de defesa nela também, né? Se você cria uma ponte, né? Se você valida a emoção dela primeiro, eu tô vendo, você tá muito chateada, você queria muito esse brinquedo é muito importante pra você, né? É muito legal esse brinquedo, né? Tem as peças de encaixar, nossa, deve ser muito maneiro jogar ele. Só que a gente agora vai pra casa, a gente não vai levar esse brinquedo agora, né? Então, você já entra com uma outra abertura da pessoa, né? Por isso, gente, é pra todo mundo, tá? Isso salva relacionamento, tá? Não é só pra criança, salva não. casamento, Tá? relação Salva com sogra. Tudo. Porque a gente se conectar, né? Antes de dar um limite, né? Isso em todas as situações. Então, é sempre muito importante a gente gerar essa empatia, a gente criar essa ponte
para depois a gente explicar o que tiver que ser explicado, a gente dar o limite que tiver que ser dado, né, para ajudar essa pessoa a sair disso, né? E uma coisa importante, você ia falar alguma coisa disso? Não, Eu ainda já ia não. meio que mudar. Pode. Calma aí que eu me perdi. Ia falar outra coisa, puxar o assunto disso e esqueci o que era. Vamos voltar um pouco. Salva relacionamentos, em qualquer situação você primeiro conecta, depois dá o limite, né? Diz pra pessoa se organizar, enfim, dá um Isso. modelo. Lembrei. Então, e aí entra, né, nessa hora H ali, né, que a criança tá ali, você vai se conectar, vai validar. Normalmente, nesse momento em que você se conecta, ela já dá uma, né? E aí uma coisa que a gente usa, que é muito importante, é a corregulação, né? O que é a corregulação? É eu ajudar o outro a se organizar através do meu estado, né? Então, eu vou falar isso numa voz firme, numa voz gentil, né? Não vou estar sendo agressiva nem nada. E numa voz calma, organizada, que ajude o outro a organizar o comportamento dele. Porque se eu já chego, não sei o quê, eu não tô dando esse modelo pro outro de autorregulação, né? A gente naturalmente faz essa corregulação, se a gente pensar nos bebês, a gente naturalmente acaba fazendo isso, né? Porque o bebezinho tá ali chorando, a gente pega o bebezinho, a gente vai dar um colo, dar um conforto, a gente começa a falar baixo, um balanço que tem um ritmo, né? E a gente acaba que vai esquecendo isso na nossa vida, né? Aí a criança vai crescendo, a gente acha que ela não precisa mais disso. Mas sim, ela precisa, né? A criança menor, então, ou criança que tem alguma condição, ela precisa da nossa ajuda, pra gente ajudar ela a se regular, né? E não só crianças, às vezes as famílias, os pais chegam pra gente desregulados e a nossa forma de falar ajuda eles a se regularem, né? Marido, mulher, enfim, a gente tem um poder muito grande, gente. A gente é uma ferramenta fantástica nas relações, né? Então a gente tem que estar olhando pra gente, a gente tem que cuidar do nosso comportamento, a gente tem que olhar pro nosso emocional também, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas relações, né? E outra coisa que vale muito falar também é o lance da coerência, né? A gente, por isso que eu falei, né, e Rob também deu outros exemplos, da gente cuidar da nossa via de comunicação, diz respeito a gente manter coerência à nossa mensagem, é o que a gente está passando, que a gente quer da criança ou da outra pessoa na relação, né? Então a gente, vou dar um exemplo aqui de consultório, tá? Então eu tô lá com a criança, a gente tá brincando, né, através da brincadeira fazendo a terapia, e aí a gente avisa pra ela que acabou, e a criança, né, pode dar a birra de que acabou a brincadeira ou não, mas enfim, encerramos a brincadeira, a gente vai resolver ali e vai embora. No que a gente sai, a mãe decide conversar alguma coisa ali comigo de última hora, mas acaba se estendendo, né? Não são só 5 minutinhos, é um monte de minutinhos. E aí a criança que tá lá, que já encerrou a brincadeira dele, que ele tava super curtindo, né? Já lidou com isso, já tá prontinho pra ir embora, né? Reguladinho. A mãe estende um pouco mais, com certeza um motivo importante, para conversar algo importante. Mas nesse momento, como a criança já entendeu, já respondeu de forma adequada ao tchau, né, ao encerramento da sessão, vai embora, né? Realmente faz o tchau ser um tchau. Porque isso faz muita diferença para a criança entender as mensagens que a gente está passando. Então, nesse momento, por exemplo, se a mãe estendeu essa conversa e não vai embora nunca, e a criança já tendo resolvido, né, a questão dela, ainda continua lá, se nesse momento ela entra numa birra porque eu queria ir embora, né, eu queria ficar, vocês me mandaram embora, e agora continuam, eu vou pirar aqui, eu vou me revoltar de alguma maneira. Então, se ela falar, ela pode começar a xingar, a gritar, ou se ela for não verbal, ela pode se comportar de maneira inadequada, né? Não bacana ali no consultório pra mostrar que ela não gostou disso. Tchau é tchau. E aí, como é que essa família, como é que eu costumo reagir? Eu digo pra família, então, mãe, pai, a gente já despediu, a gente já deu tchau.
Então, fulaninho tá lembrando a gente que tchau é hora de ir embora. Depois a gente conversa. Pode mandar isso pelo WhatsApp, pode a gente falar, marcar uma outra hora pra conversar, enfim, achar um outro momento. Mas nesse momento, tchau é tchau. E aí, com isso também eu digo pros pais, e depois a gente conversa mais sobre isso, né, aprofunda, essa importância da coerência da mensagem. A gente precisa manter a mensagem clara para a criança entender. E quando a gente faz isso, esse exemplo que eu dei, quando a gente faz isso, ela deu tchau, se organizou e a gente foi embora, a gente ainda reforçou que bacana ela ter conseguido, né, se organizar para ir embora bem. Se a gente demora, não vai embora, ela entra em outra birra e a gente tem que, né, dar suporte de novo, acalmar ela de novo, deixar ela bem de novo, isso estressa demais e a mensagem que passa não valeu nada aquela hora você ficar bem e entender o tchau, porque a gente ainda continuou aqui, enfim, então as mensagens ficam confusas, né? Então vamos pensar também na nossa via esse lance da coerência. E isso a gente às vezes faz em festinha infantil, né? Dá tchau pro fulano que a gente vai embora. Aí a criança já não quer ir embora. Aí você consegue fazer que ela vá. Não, a gente vai agora, filho, porque... Aí a criança vai. Aí você encontra alguém que você ainda não tinha visto na festa, na hora de ir embora. Aí você começa a conversar com a pessoa, mas agora que eu encontrei... Putz, mas gente, pode... Se a criança foge pro brinquedo, a gente já começa a reclamar. Bora, sai, não sei o quê. Mas, pô, mas você que parou no meio do caminho, né? Exato. Você tá sendo totalmente incoerente, né? Então, e isso vale para tantos exemplos, né? Então, nessa hora, mesmo sendo a pessoa mais delícia da sua vida, que você não viu, que você tem vontade de ver, fala assim, fulano, nossa, que delícia. Pena que eu não te vi antes, cara, porque eu já fiz minha filha despedir de todo mundo, a gente precisa partir, tá? Beijão aqui, meu WhatsApp, vamos embora, vamos falar em outro momento e... Mantenha a coerência com o filho, Uma né? coisa que eu lembrei que tem a ver também com essa história da birra é a antecipação, né? Quantas vezes a criança tá ali com o iPad dela, ou ela tá ali com um brinquedo, ou ela tá fazendo alguma coisa, e aí a gente chega e... Como é que a Adri se perdeu aqui, gente? Fiz alguma coisa louca aqui, gente. Só um minuto. Virei a câmera. Obrigada, amor. E aí a criança tá ali, e aí desavisadamente, existe essa palavra, nem sei. Enfim, a gente chega e acabou a hora do banho, arranca o iPad, desliga a televisão, bora tomar banho. De repente dá aquele corte na criança, né? Quantas vezes? Quem aqui já fez isso? Muitas vezes, né? Então, a gente não dá nenhum sinal de que a situação vai mudar pra criança, né? Ainda mais crianças que têm uma dificuldade, que não conseguem tanto ler o contexto e tudo. Mas, na verdade, qualquer criança, é muito importante a gente sempre antecipar. A gente dá os sinais, olha, mais 10 minutos a gente vai desligar a TV. Né? Daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 minutos a gente vai embora da festa. E aí, quando faltar mais 2, você fala, agora daqui a 2 minutos. Você vai avisar várias vezes, né? Dependendo da criança. Tem crianças que eu atendi já, que quando a criança chegava no meu consultório, eu já tinha que falar, olha, daqui a pouco tá na hora de ir embora. Porque a transição pra ir embora é tão difícil, né? Ela se desregulava tanto que eu já tinha que, desde a hora que ela chegava, dar sinais de que em algum momento ia acabar a sessão e a gente ia ter que guardar os brinquedos pra ir embora, né? E guardar os brinquedos, às vezes eu tinha que começar 20 minutos antes, né? Porque eu sei que ia rolar um processo, uma negociação, porque era difícil pra criança, né? Então, vamos tentar antecipar para as crianças essas situações sempre, né, de retirada, né? E aí me lembra até uma dúvida que alguém colocou aí, a questão do limite, né? De que é muito normal a criança começar a fazer birra na hora do não. De botar o limite, Sim, é muito comum, né? E aí entra aquilo que a gente estava falando antes, né? Da gente criar uma conexão com a criança, né? De eu criar uma ponte para depois eu dar o limite, né? Não é porque a gente não na disciplina positiva, no DR, não dá limite, a criança faz tudo. Não, isso não existe. A gente dá o limite, né? Inclusive, a gente orienta os pais a não saírem dando, a criança tá chorando, não, toma isso aqui, não, toma aqui, não, toma isso aqui. A gente não quer disfarçar. Né? É importante para a criança ela viver a frustração, né? Para que ela aprenda a sair da frustração sozinha. Hoje talvez ela ainda precise da corregulação, ainda precise da gente, mas futuramente talvez ela vai conseguir sair sozinha, ela vai se regular sozinha, ela não vai mais se frustrar tanto, né? Então a gente vai validar. Pô, você queria muito esse copo, né? É muito lindo, olha lá, é dos Minions, é roxo. É muito maneiro esse copo, eu também queria muito esse copo. Ai, mas agora o copo tem que dar tchau pra você.
ai, não acredito, o copo vai ter que dar tchau. E aí, assim, a gente vai. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Né? Vai ser de primeira que você vai, talvez, conseguir? Não, não vai, mas é um processo, tá? Nada do que a gente tá falando aqui, não existe a fórmula mágica milagrosa, é um processo. Por quê? Porque tudo depende da relação, tudo depende de vínculo. E para você criar um vínculo forte, você precisa de um tempo, né? Então, é importante você focar nessa relação, focar nesse processo. Né? Com os atendimentos, eu vejo que muitas vezes as relações de pai, filho, mãe, filho ou filha, enfim, né? Estão muito desgastadas já, né? E aí o nosso trabalho é muito de restaurar essas relações, né? De voltar a ter prazer na relação, de voltar a ter momentos de diversão, porque isso vai fortalecendo para que na hora que você precise dizer um não, ok, a criança tá contigo, entendeu? Ela tá conectada com você, então ela vai aceitar muito mais facilmente esse não, né? Então, lembrar sempre, primeiro conectar para depois você dar o limite e você corrigir, né? Se conecta como? Entrando naquela mesma emoção que a criança tá sentindo. É raiva porque ela não consegue fazer uma coisa. Caraca, é muito chato, né? Fico com muita raiva quando eu quero botar blusa sozinha e não consigo. Caramba, que blusa chata é essa? Tô dando esse exemplo porque hoje eu vivi esse exemplo no atendimento. Mas é isso, porque aí na mesma hora a criança já olha pra você assim e você já até evita com que ela desista daquela situação, porque a própria situação já virou até meio que legal porque tem alguém comigo nela, né? Tem alguém ali me dando esse suporte emocional, né? E a outra coisa importante disso, da gente validar, é porque a longo prazo a gente vai ensinando a criança a ela própria reconhecer essas emoções. Talvez ela esteja ali, mas ela não sabe que isso é raiva, né? Ela vai aprendendo através do nosso comportamento, né? A gente vai sendo espelho para ela, né? E até que um dia ela vai conseguir falar, tô com muita raiva. Ela não vai mais precisar xingar, bater, se jogar, nada disso, porque ela já vai conseguir falar, eu tô com raiva, porque ela já entendeu que aquilo que ela tá sentindo no corpo dela se chama raiva. E é difícil mesmo a gente falar disso e pensar para cada um de vocês que tá aí, enfim, para, né, onde a gente vai conversar com as pessoas, dizer para vocês o que vocês devem fazer para encontrar essa leveza na relação. Porque de verdade que só vocês vão saber onde encontrar esse ponto de virada aí, né, essa chavezinha que vai fazer você olhar para o seu filho e pensar uma solução diferente para o que está acontecendo entre vocês, né? E isso em todas as relações também, mas a gente está falando aqui de crianças, né? Então, se você está disponível para isso, a gente fala muito de disponibilidade afetiva, se você está disponível para isso, para mudar alguma coisa, né? Tantas vezes a gente ouve assim, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei tudo. Não é possível, porque são tantas as ferramentas e tantas as coisas para fazer, que tem alguma coisinha aí que ainda dá para dar uma futucada para ajeitar, para tentar uma resposta diferente da criança, né? Mas como a gente falou aqui o tempo todo, começa a mudança na gente. A gente mudar uma coisa na chegada da criança, né? No momento da criança, de estar com a criança, a gente já vai ter resposta diferente. E isso, amores, né? Vocês estão perguntando aqui quando a criança é autista ou tem alguma deficiência e tal. A Roberta também falou aqui das crianças mais neurotípicas, enfim, que já falam, né? E se resolvem um pouco mais verbalmente. Mas de verdade que o principal e o mais lindo das filosofias que a gente estuda é que a gente primeiro olha o ser humano que tem dentro delas. Primeiro a gente olha elas enquanto crianças. Depois a gente vai ver as outras questões. Então, enquanto ser humaninho, enquanto criança, o maior desejo de todas elas é se sentir útil e pertencente. Se sentir importante naquele contexto. E aí, eu vejo uma diferença sim. E até saiu o livro da disciplina positiva para crianças com deficiência, como a Lívia está lembrando aqui, né? A diferença... E a Dri participou da tradução, é uma das tradutoras. Isso! Esse livro é muito lindo, a gente super recomenda. É muito potente. Então, a diferença que eu realmente vejo é que quando a criança tem uma deficiência, ela ainda se sente menos útil e menos pertencente àquele ambiente dela. Porque se a gente já tem dificuldade de fazer isso pelas nossas crianças típicas, que elas realmente têm um papel dentro da nossa família, porque a gente quer resolver logo, a gente quer...
As crianças com deficiência, então, porque a gente acha que ela não vai conseguir ou porque ela tem uma dificuldade mesmo em algumas ações, a gente não põe ela para jogo. Não põe um papel para ela ali naquele ambiente familiar, enfim, até em ambiente terapêutico e tal, às vezes ainda não acontece. Mas a nossa luta, a nossa bandeira é que realmente quando a gente olha para ela, primeiro como ser humano, e olha esses desejos, né, de essência como muito importante, a gente vai pensar em estratégias para que ela sempre se sinta importante, capaz, né, útil na nossa relação. Então, esse é o principal, porque quando a gente já chega com uma proposta pronta ou com uma regra já feita, né, já só para ela seguir, comando, ela não se sente envolvida, né? Ela não se sente construindo aquilo com você, ela não se sente ativa na relação. Ela é só da resposta. E isso realmente para nenhuma criança, para nenhuma pessoa é uma coisa bacana. Então o que a gente está tentando aqui trazer para vocês hoje, e a gente vai fazer isso sempre, é que vocês pensem que o desejo delas é fazer parte. Então a cada birra, a gente vai falar disso também, a cada birra, a cada momento que deixa de cabelo em pé, tenta achar o seu ponto de leveza aí, onde você vai se reconectar com você, para você conseguir fazer dessa birra, desse momento, uma grande oportunidade de ensinar alguma coisa para a criança. Deixa eu só voltar aqui para a dúvida da Daniele, né? Que a Daniele falou que o filho dela não lida bem com a frustração, que ele é não verbal. E que quando faz birra é incontrolável, ele tenta bater com a cabeça, querendo se arranhar, morder ou bater, né? O que fazer? Então, a gente tem que analisar muito sempre o contexto, né? Eu vou falar aqui de forma geral, porque cada situação é uma situação, né? Muitas vezes a gente tem que ver o que aconteceu antes dele chegar naquela birra, né? Foi só uma frustração? Ou será que já tinha alguma coisa antes que já estava deixando o copo dele cheio e aquilo foi o que fez transbordar, né? Mas na hora o que a gente quer, claro, é garantir a segurança dele. Então a gente tentar de alguma forma ajudar ele para ele não se agredir, não se machucar, né? Então, enfim, botar num lugar, eu não sei qual é o tamanho dele, Daniela, você nem falou, mas assim, muitas vezes a criança pequena, a gente dá um abraço, isso ajuda, né? Uma propriocepção, um abraço apertado ajuda a criança a se organizar, né? Mas cada criança tem um perfil sensorial diferente, tá, gente? Não existe uma regra aqui do que eu tô falando, tá? Então, por isso que é importante você conhecer exatamente esse ser humaninho aí, para saber quais são as diferenças individuais dele, para você saber qual é a melhor estratégia para usar com ele nesses momentos de desregulação. Você observar ao longo da vida, né? O que ele usa para se regular, né? Como é que eu posso ajudar ele a se regular? Às vezes é o nosso tom de voz, às vezes eu tenho que falar mais baixo, ou às vezes eu tenho que falar mais devagar, ou às vezes eu não tenho que falar nada, eu tenho que ser muito mais expressiva corporalmente, ou não, eu tenho que ser menos expressiva corporalmente, né? Mas quando a criança tá fazendo a birra e ela vai bater a gente continua validando, né? Já entendi, você tá com muita raiva, né? Você tá com tanta raiva que você queria me bater. Só que bater, você pode bater na almofada, que é fofinho, você pode bater no sofá, né? Mas nas pessoas a gente não bate, mas você pode bater nos outros lugares. Você pode bater na almofada, pode pegar o seu bichinho de pelúcia, enfim, tô falando demais, é que eu não falaria tanto, tá? Mas é só pra vocês terem uma noção. A gente dá outras estratégias pra criança mostrar aquela frustração, que é importante ela mostrar a frustração dela, né? De uma forma segura pra ela, claro, né? Aqui em casa as minhas filhas já têm a estratégia delas, elas estão com raiva, ela pega a almofada, joga no chão. A Rafa outro dia conseguiu me falar, eu falei, você tá com muita raiva, você faz o quê? Ela, eu vou pro meu quarto e bato a porta e fico dentro do quarto. Eu falei, você faz o quê dentro do quarto? Ela, eu pego um livrinho. Eu, então tá bom, que ótimo, né? Mas claro, isso é uma criança verbal que já ao longo do tempo desenvolveu uma estratégia para ela, né? E muitas vezes as estratégias dessas crianças não verbais ainda são estratégias muito corporais, né? Então a gente tem que dar essas estratégias corporais, mas que sejam seguras para ela, né? Um cantinho onde ela... Eu lembro que uma criança que eu atendi uma vez, eu cheguei na casa, tinha uma caixa enorme de papelão na área de serviço. A mãe, ai, desculpa, isso tá aí atrapalhando, é que eu vou jogar fora, que eu comprei uma máquina. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não joga fora essa caixa, não. Essa caixa é muito boa pra gente. É valiosa. Né? Valiosa, né? E o menino, eu já sabia o perfil dele, é uma criança que gostava sempre de estar esmagadinha nos cantinhos, levando apertão, né?
e aquela caixa acabou servindo como uma caixa de autorregulação para ele, né? A gente jogou edredom pesado ali dentro, travesseiro pesado ali dentro, aqueles bichinhos de segurar a porta, que tem areia dentro, que é pesado, né? Coisas de peso. E aí ele começava a ficar irritado, a gente dava a sugestão da caixa para ele se organizar, né? E com o tempo foi impressionante. Ele se desregulava, ele mesmo saía correndo, entrava na caixinha dele e ficava lá. Até ele se sentir pronto para conseguir sair, né? Então é importante a gente ajudar a criança a ter essas outras estratégias que ela pode usar também para se regular. Mas lembrando, é sempre um processo e não existe certo ou errado. Cada situação é uma situação e a gente vai tentando ajudar, né? E sempre, claro, nas situações em que a gente vai dar um limite, a gente tem que bancar o nosso limite, né? Eu entendo, você quer muito continuar vendo televisão, mas agora tá na hora de dormir. E a gente vai precisar desligar a televisão, né? Então, e eu vou ser firme, vou ser gentil e vou ficar ali. Talvez eu tenha que ficar meia hora com essa mesma frase. E eu vou ficar. Como eu já dei um exemplo num vídeo meu de atendimento do menino que queria derrubar a planta do consultório. E eu fiquei 1 hora praticamente de atendimento com ele validando. Eu sei, você queria muito derrubar essa planta, né? Muito legal. Só que essa plantinha é só pra olhar. Ela não é pra derrubar, é só pra olhar. E eu fiquei nessa, bloqueando a planta pra ele não chegar de fato a derrubar. E ele, é só pra derrubar, chorando. Eu falei, você tá muito triste, você queria muito derrubar, você achou muito maneiro derrubar, né? Mas é só pra olhar. E ali ficamos, né? Então, assim, a gente tem que estar bem com o nosso copinho vazio pra gente poder bancar essas coisas, né? Isso que eu ia falar também, porque com certeza vocês devem estar pensando, e a gente mesmo quando fala isso, pensa também que... Gente, mas não é toda vez que eu tenho esse tempo pra ficar e essa paciência e essa disponibilidade pra ficar lá, né, validando o que ele quer e dizendo não. Mas, amores, tenham certeza, a cada vez que você tiver bacana pra isso, que você tiver bem pra isso, faça e vai fazer diferença no comportamento da criança a longo prazo. Porque como a Rob falou, é processo, não é produto. Então, no processo de vida dela, a cada exemplo, a cada modelo de, gente, a minha mãe sentou comigo, entendeu o que eu estava sentindo, mas mesmo assim não deixou eu fazer. Mas ela sentou e entendeu o que eu estava sentindo. Beleza. Então, vai ficando para ela também registros, né, de coisa positiva em relação ao limite. Que limite não é sempre uma coisa... descabelada, você tirando as coisas da mão dele e decidindo e vamos embora. Tem os momentos em que ele vai ser ouvido, vai ser validado e vai ganhar um modelo bacana. E isso é reforçador dele fazer, gente, não é que vale a pena responder meus pais de uma maneira adequada? Eles têm hora que eles realmente sentam comigo e conversam e tudo. Então, assim, só que quando não tem modelo nenhum disso, hora nenhuma, também fica pra criança que resolver problemas de maneira rápida, abrupta e também é um modelo, né? Então, assim, vamos cuidar de como a gente chega nela para que cada hora que a gente esteja bem seja um momento de disciplina, de ensinar. Então, com firmeza e gentileza, a gente validar o que ele quer, mas dar o limite assim mesmo. Mas eu continuo validando, né? É respeitoso isso. Então, que não seja sempre, porque ninguém consegue fazer sempre, somos ser humanos, a gente tá aqui para errar mesmo. A hora que você conseguir, e faz viva eu depois, fala, gente, eu sou demais, consegui falar com ele de um jeito que foi lindo, acho que ensinei coisa boa pra ele hoje, devo ter ensinado resiliência, paciência, calma, nossa, eu fui modelo disso. Então, a cada vez vai ser bacana pra você também se reforçar de que você consegue ter alguns momentos de modelo de calma, né, de resolver o conflito de forma ponderada e bacana. Alguém estava perguntando aqui com relação à escola, né? Criança não verbal, que quer bater na mediadora, quer bater nos coleguinhas. Assim, é muito difícil a gente falar de casos específicos. Por que eu digo isso, né? Ainda mais com uma criança não verbal, muitas coisas acontecem, principalmente no ambiente escolar, que é altamente desregulador, que podem levar ela a um comportamento agressivo, né? Isso é outra coisa, assim, importante, que a gente já começou falando, né? Birra é comunicação, né? A agressão é uma comunicação. O que ela está querendo me dizer com essa agressão? O que isso significa dentro desse contexto, né? Porque no ambiente escolar, às vezes,
Talvez tenha sido uma tarefa que foi rápida demais, ela não acompanhou, isso gerou uma irritação e eu vou bater. Ou alguém tá exigindo muito de mim e eu não tô dando conta e eu vou bater, né? Ou o amiguinho me perguntou alguma coisa, eu não soube responder, eu vou bater, né? Então, assim, pode ser muitas coisas. E o que a gente quer, a gente não vai dar fórmula mágica pra vocês, a gente quer virar essa chavinha de começar a enxergar esses comportamentos negativos, né? Sob uma outra perspectiva, né? Sobre como uma comunicação. O que esse comportamento está querendo me dizer? Para eu poder olhar, quem chegou agora aqui, né? Esse nosso iceberg, para a gente poder olhar o que está aqui embaixo, né? Aqui é só birra, agressão, bateu no amiguinho, tá? Mas o que está aqui atrás? O que está aqui embaixo, né? A criança está com sono, ela chegou da escola, ou ela está morrendo de fome porque já está perto da hora do lanche, ou tá uma gritaria, eu tenho uma hipersensibilidade auditiva, ou eu tô com saudade da minha irmãzinha que acabou de nascer, ou não, eu tô com raiva porque minha irmãzinha acabou de nascer e só estão dando atenção para ela, eu quase não tô ficando com meus pais, né? Eu vim pra escola e a bonitona lá que acabou de nascer tá lá o dia inteiro com a minha mãe em casa e eu tô aqui na escola sem a minha mãe, né? Então, assim, podem ser milhões de coisas, né? E a gente não tem como saber sem olhar cada caso e cada situação, né? Mas o que a gente quer é virar essa chavinha para vocês, de tentar enxergar o que tá por trás de cada comportamento, né? De que essa agressão não enxergar como uma coisa negativa, mas o que isso quer me comunicar, né? Como é que eu posso ajudar essa criança? Como é que eu posso ir na raiz do problema? Né? Não, e eu vejo que é uma coisa difícil pra gente fazer mesmo, porque às vezes eu vejo criança... Minha própria filhada, quando nasceu, tá com quase 4 anos agora. Um beijo, irmã, afilhada, não sei se vocês estão por aí. Delícias. Me ensinaram bastante também, porque... E também a experiência de consultório, claro, mas assim... eu pude acompanhar de perto, né? Ela desde a barriga até os quase 4 agora. A gente já tem uma tendência natural a traduzir o comportamento da criança como negativo. Então, assim, bebê pequeno, bebê meses, ainda explorando o próprio corpo. Então, assim, eu nem sei onde minha mão vai quando eu faço assim. Eu nem sei que eu tô indo na sua cara, né, no seu rosto, em você. E a gente lê e traduz como não me bate. Não bate na mamãe. Não bate no papai, né? E aí, isso também já fica... Lembra que a gente tá conversando aqui sobre as mensagens que a gente passa na nossa via? A gente também já tá dizendo pra ele, pra criança, que aquilo é bater, né? Que, claro, a gente vai falar que não deve ser feito, tarará, mas dependendo da casa também, pode ser que revide, pode ser que puna a criança porque teve esse comportamento. E muitas vezes ainda não é um bater. Então, na criança com deficiência, a mesma coisa. Ela, às vezes, tem um descontrole de corpo tão grande, né? Ela é tão corporal, ela é tão física, que ela não controla o próprio corpo, e alguns atos dela não são de agressividade, não são contra a gente, não são, né, o que a gente traduz, e a gente acaba botando como uma agressividade. E aí a gente acaba reagindo também, como somos humanos, a essa reação. Ai, me bateu, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa porque senão vai continuar me batendo e tal, e muitas vezes não é. Então, conhecer o próprio filho, que linka com o que a Rob estava falando, é muito importante, né? Então, conhecer realmente os momentos dele. Então, com a minha irmã foi muito interessante, eu faço isso com algumas famílias também. Vamos pesquisar ali, agora que a gente está fora da situação, né? Porque durante a situação é outro esquema, né? Mas agora que a gente está fora aqui da situação, vamos ver como é que a gente pode analisar esse comportamento dela. O que ela tá fazendo, em que momento, quando ela fez isso, o que eu fiz de resposta, o antes, enfim, como é que tá o contexto emocional dela, né? Se nasceu irmão, se os pais estão em algum momento de comunicação complicada entre eles, enfim. Vamos ler o contexto de uma forma mais geral, pra gente conseguir ajudar essa criança de forma mais eficaz e não simplesmente interpretar o comportamento dela como tá me batendo, é agressiva, os rótulos, né? Uhum. Não trazer logo um rótulo de agressiva, bagunceira, briguenta, malcriada, automático, né? Vamos além disso, vamos conseguir pensar fora, eu tô lembrando, né? aqui de um exemplo que eu vivi hoje no atendimento. Eu tava brincando com a criança, ela tava deitada, ela já tinha pulado, e aí ela conseguiu se organizar, ficar um pouco mais calma. E aí eu comecei a pegar os pezinhos dela e bater pra cantar parabéns. Ela tava super conectada, né? Foi um momento que eu já percebi, ela precisa dessa coisa de movimento, e depois ela consegue se organizar pra olhar, tá mais em contato, né? Engajada. E aí eu tava fazendo a brincadeirinha, cantando parabéns e batendo o pé bem forte assim, porque eu também sei que ela precisa dessa propriocepção, desse input sensorial, dessa sensação.
E aí eu fazendo, a gente, é Big, eu e a mãe cantando, né? A mãe também na frente dela. E aí a mãe começou, é pique, eu é Big, porque a mãe é de São Paulo, né? E aí a gente se olhou e falou, é pique, é Big? Não, e eu falei, isso já deu muita briga na minha família, que o pessoal de São Paulo acha que é pique, o pessoal do Rio acha que é Big, e a gente começou a conversar sobre isso totalmente, né? Esquecemos da menina. Eu até fiquei parada com o pé dela na minha mão assim, e ela começou. Mas assim, virou do avesso a garota. Começou a se debater na cama e chutar e não sei o que, nananã. E aí a gente poderia ter na hora, para com isso, que isso, para de me bater, para de chutar, né? Mas não, na mesma hora eu falei, caramba, a gente parou de dar atenção pra você, né? Você tava na brincadeira tão legal, a gente começou a conversar aqui. Enfim, não foi de cara que ela parou, mas aos poucos ela foi indo e eu, validando, aí ela olhava pra mim e começou a prestar atenção no que eu tava falando. Eu, puxa, a gente tava cantando parabéns, tão maneiro, né? Aí a Beta e a mamãe começaram a conversar e a gente parou de fazer o parabéns, mas vamos voltar lá. E aí voltamos, né? Então é isso, a gente... E essa é pequenininha, essa criança, petica, né? Tem 2 anos e meio, 2 anos e meio, e não verbal, né? Ela nem poderia falar, ei, vamos voltar aqui pra brincadeira? Vamos voltar pro assunto, né? Não muda de assunto? Não, ela não teria ainda essa habilidade, desenvoltura toda, né? Então, o que ela tem? Que ferramentas a criança tem? Vamos pensar assim. Que ferramentas a criança tem pra se comunicar, pra mostrar o que ela quer, né? Principalmente as não verbais, a agressão é muito usada, sim, né? E a gente tem que ir conversando e dando novas ferramentas, né? De apontar, de mostrar, ou ela vai bater, a gente, eu sei, você ficou chateada e baixa a mão, sem chamar atenção, não pode me bater, não faz isso. Não, né? Aquilo é uma comunicação que ela tem, ela não fala, ela precisa de outras formas, né? Uma comunicação por figuras, Cartões. enfim, né? Aí vai cada caso. Mas o que a gente queria mesmo hoje de mensagem geral é muito assim, pra gente olhar além do comportamento, né? A gente olhar além disso daqui, né? Não vamos querer só extinguir isso daqui, porque aí não vai voltar, entendeu? A gente não vai estar resolvendo a causa que é essa daqui, né? Que é o que tá aqui embaixo no iceberg. E acho que é isso, né, amores? Senão a gente fica aqui pra a vida sempre. inteira, E aí, pra fechar lindamente, a gente costuma falar que a gente gosta de oferecer pra vocês, a gente gosta de estar junto por isso, porque a gente gosta de pensar além do autismo, além do comportamento, além do diagnóstico, com afetoterapia, com afeto. Então, é mudar o nosso olhar e pensar muito além, porque a gente tem condições de pensar outras estratégias, vamos botar a nossa cabeça para pensar nossa criatividade e se relacionar diferente com as crianças e dar uma olhada no resultado, dar uma olhada como é que elas ficam. Vamos mudar a gente primeiro. Isso, e para as mamães que estão aí desesperadas, vamos refletir, como é que tá a minha relação com a minha filha? Meu filho, tá legal? Ou eu tô meio que deixando a desejar? Será que eu posso me conectar mais com ela? Voltar a ter o tempinho ali, brincar, sentar, porque, gente, isso faz toda a diferença. Como se a gente fosse ali regando aquela plantinha, sabe? De amor, de afeto, né? Não que a gente não ame, mas é porque às vezes essa mensagem não chega pra criança de uma forma tão consistente, né? Porque a criança precisa ser aceita, ela precisa estar ali junto, né? E muitas vezes a gente tá e não tá, né? Então vamos fazer essa autorreflexão aí pra gente poder mudar, né? Aquilo que a Adri falou, toda comunicação de 2 vias, né? Então a gente, e assim, uma coisa que eu falo sempre, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, né? A gente não muda ninguém, a gente só muda a gente, né? Então se eu quero ajudar o outro, eu tenho que mudar a minha forma de me relacionar com esse outro, né? Então... é isso. Ai, que lindo. Muito obrigada por estarem aqui. A Mostra gente o ainda livro não de dá novo. conta de fazer as coisas ao mesmo tempo. E a gente não sabia fazer as duas juntas. Então eu tô olhando pro meu celular, a Adri tá pro dela. Então é capaz de estar meio, tá? Meio vesgas. Foi como a gente conseguiu. A gente vai aprender mais, tá? O livro, de novo, é esse aqui, ó. Disciplina positiva para crianças com deficiência. Tá? Já tá vendendo, acho que em livraria, né? Se já jogar na internet, acho que consegue. A própria editora vende, editora Manoli, online. A Disciplina Positiva Oficial também vende online. E é isso, amores. Isso, muito gente. obrigada! Eu acho, não tenho certeza que a gente não sabe mexer direito, mas eu acho que a live fica disponível por 24 horas. Isso, então, a gente espera muito que a quiserem gente consiga isso. Para as pessoas assistirem, seguirem a gente, mandarem dúvidas pra gente ter ideias para próximas lives, vamos amar.
É, que bom. E obrigada, gente, por estarem aqui. Beijo! Beijo!